Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando a nossa primeira oficina de pesquisas do ano de 2023, com o nosso curso de mestrado em Direito Processual e Cidadania da Universidade Paranaense. Quero agradecer a todos os presentes, e em especial inicio pela professora Deise, que muito nos honra com a sua presença, aceitando o convite de conversar conosco sobre temas de suas investigações. Agradeço ao professor Horácio, aos colegas, alunos e convidados também que participam. O professor José Medina está aqui também conosco. Os outros colegas já apontaram que passarão para assistir nossos eventos. Como eu havia falado, professora, desde nós vamos disponibilizar esses vídeos depois todos no YouTube. Nossa página do mestrado já conta com os vídeos dos anos anteriores, que é uma forma da gente estar compartilhando um conhecimento que tem um momento muito pontual importante agora, né? Mas que continua depois para consultas e acesso público. Creio que pode ser uma grande contribuição de todos nós para a nossa comunidade. E por isso, então, agradeço para a senhora começar o nosso evento, né? Iniciar essa tarde. Como a senhora viu, nós temos mais outras palestras, e podemos trazer todo esse conhecimento hoje com bastante orgulho e satisfação. Bom, eu gostaria de apresentá-la inicialmente, professora doutora Deise Marcelino da Silva. A professora, tivemos o prazer de conhecê-la agora no evento que iniciamos o curso, agora no começo de março, que a professora representou as faculdades Londrina. A professora tem mestrado em Ciências Jurídicas pelo Centro de Ensino Superior de Maringá, tem doutorado em Direito Ambiental Internacional com Bolsa CAPES pela Universidade Católica de Santos. É professora permanente, então, do programa de mestrado profissional em Direito, Sociedade e Tecnologia da Escola de Direito Faculdades Londrina, e autora do livro Direito Ambiental Internacional, coautora do livro Acesso à Água Potável, Direito Fundamental de Sexta Dimensão. A professora, como disse, aceitou e nós ficamos muito felizes, professora, por essa oportunidade de tê-la conosco e ouvi-la. E a professora, então, vai falar sobre cidadania e cidades inteligentes, a proteção do meio ambiente urbano para mitigar conflitos sociais. A professora tem a palavra, seja mais uma vez bem-vinda e fique à vontade. Ok, boa tarde a todos. Vocês me escutam bem, né? Sim, professora. Ok. Eu inicio agradecendo o professor Dr. Celso Hiroshi Yokohama pelo gentil convite que me fez para estar aqui nessa conceituada universidade. Eu cumprimento a cada um dos professores, a cada uma das professoras do programa de mestrado dessa instituição de ensino. Quero cumprimentar os demais palestrantes dessa primeira oficina, e especialmente gostaria de cumprimentar os mestrandos, desejar sucesso em suas pesquisas. O mestrado proporcionou um avanço no meu conhecimento e eu espero que ocorra o mesmo com cada um de vocês. Essa minha participação é para tratar de um tema que tem me ocupado recentemente, em razão da área de concentração do programa de mestrado ao qual estou vinculada, que estuda a interface direito e tecnologias para o desenvolvimento social, econômico e cultural da sociedade. Nesse contexto, o título, então, já foi apresentado: Cidadania e Cidades Inteligentes, a proteção do meio ambiente urbano para a mitigação de conflitos sociais. E o tema central a ser abordado compreende, então, a conexão entre cidadania e a ideia de cidades inteligentes em prol da proteção do meio ambiente urbano e com foco também na mitigação de conflitos sociais. Esse é um tema que suscita algumas questões, né, como, por exemplo, o que são cidades inteligentes? Qual que é a relação entre cidades inteligentes e cidadania? O que uma cidade inteligente ou o que uma Smart City oferece de concreto para o exercício da cidadania, para a efetivação do direito à cidade, para a mitigação dos conflitos sociais urbanos? Ou seja, uma Smart City, ela está mais apta a atender essas necessidades dos habitantes
e garantir o direito à cidade e mitigar conflitos sociais? Não conseguiremos assim responder todas a essas perguntas a contento neste momento. E para uma resposta mais acertada a essas perguntas, o tema ele precisa estar delimitado no tempo e no espaço. Então, seria oportuno um estudo de um caso concreto, considerando uma cidade específica. Mas o objetivo aqui é alinhavar esses conceitos pertinentes para que a gente possa abordar o tema proposto. Eu gostaria de dividir essa fala em 3 partes. A primeira, cidadania; a segunda, cidades inteligentes; e aí a terceira e última parte é como essas ideias contribuem para a proteção do meio ambiente urbano com vistas à mitigação dos conflitos sociais. Cidadania, a palavra cidadania, todos nós sabemos que vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Antigamente, a cidadania indicava a situação política de uma pessoa e os direitos que ela tinha ou que ela podia exercer. Essa palavra, ela sofreu alterações com o tempo. Recentemente, numa doutrina não tão recente, mas de um autor de nossa época, que é o Dalmo de Abreu Dallari, todos certamente conhecem, o professor emérito da Faculdade de Direito da USP, um professor que conhece sobre direito público, inclusive que faleceu, se eu não estou enganado, ano passado, tem um título Direitos Humanos e Cidadania. E ele trata do conceito dizendo que esse conceito expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Logo, se você for analisar o conceito por outra perspectiva, quem não tem ou quem não exerce a cidadania está marginalizado, está excluído da vida social, excluído da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. Nesse contexto, eu penso ser oportuno citar um outro autor, um outro trecho do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, em que ele considera o homem um ser que deve atuar de acordo com a sua realidade circundante. Então, ele diz que o homem não pode participar ativamente na história, na sociedade, na transformação da realidade, se ele não for ajudado a tomar consciência dessa realidade e da sua própria capacidade de transformar. Porque ninguém luta contra forças que não entende. Então, o autor diz que a realidade ela não pode ser modificada senão quando o ser humano descobre que é modificável e que ele pode fazer. Esse, portanto, é um condão da cidadania. Percebe que a cidadania não tem mais que ser resumida ou não é mais resumida a um conjunto de direitos e deveres políticos. A cidadania deve deve estar alicerçada na capacidade popular de organização, de participação, de intervenção social, com vistas também na possibilidade de alterar o ambiente construído, de planejar esse ambiente pelos seus habitantes, inclusive de preservá-lo para as gerações futuras. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, e aí a gente pode falar de todos os aspectos do meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é o único direito fundamental previsto no catálogo dos direitos fundamentais da Constituição Federal de 88, que tem como titular a pessoa que ainda nem nasceu. Então, a sociedade ela vai concebendo novas formas de exercer a cidadania. Criam-se novas formas de relacionamento entre as pessoas e o lugar onde elas estão.
a maioria hoje nas cidades. Atualmente, de acordo com a Organização das Nações Unidas, 54% aproximadamente das pessoas do mundo vivem nas áreas urbanas. E a tendência da urbanização é contínua, né? As previsões mostram que em 2050, cerca de 68% mais ou menos da população mundial viverá nos ambientes urbanos, conforme o relatório mundial das cidades de 2022, publicado pela ONU Habitat. E no Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2015 diz que a população, 84% da população brasileira vive nas cidades. Esse relacionamento, portanto, das pessoas com o lugar onde vivem é um relacionamento difícil, mais difícil para alguns do que para outros, mas é necessário tratar desse tema, né? Essas dificuldades, elas estão atreladas a vários fatores, né? Por exemplo, a violência nas mais variadas formas, o congestionamento de tráfego, desemprego, a poluição, a falta de espaços territorial para os novos habitantes, daí, consequentemente, a criação de assentos irregulares, o desperdício de água, o despejo inadequado de resíduos sólidos, entre outras dificuldades, entre outros problemas. Então, exercer a cidadania neste contexto é um desafio pessoal, coletivo, um desafio público. Essa realidade, ela exige a adoção de uma nova sistemática, através de um planejamento urbano adequado, que incentive a produtividade, revitalizando os pontos enfraquecidos da relação pessoa e do lugar onde ela vive. Então, a partir dessas dificuldades, urge criar novos estímulos para exercer a cidadania, para a manutenção da eficiência dos espaços urbanos, através do fortalecimento de serviços adequados aos interesses reais, portanto, reais dos seus habitantes. E essa realidade ensejou o debate sobre as cidades inteligentes. E aí eu vou agora para a segunda parte da fala. É nessa conjuntura da sociedade da informação que vivemos que algumas cidades frequentemente se definiram como inteligentes. Mas o significado atribuído a essa palavra é diferente a depender dos indicadores usados para sua caracterização. Então, são vários indicadores que podem ser utilizados para se caracterizar uma cidade inteligente. Por exemplo, o indicador com relação à mobilidade, ao urbanismo, ao meio ambiente, à energia, o empreendedorismo, a tecnologia aliada à segurança, a tecnologia que promove a governança, entre outros indicadores. O conceito de cidade inteligente está em construção, é um conceito aberto, é um conceito fluido. A cidade inteligente, a Smart City, né, na expressão em inglês, ela pode ser considerada como uma cidade do conhecimento, cidade conectada, cidade criativa, cidade digital e também cidade sustentável. É certo que a conotação do termo inteligente está atrelada à adoção de meios tecnológicos para melhorar a gestão dos municípios frente ao número cada vez maior de pessoas que vivem nas cidades.
Então, Smart City procura conceber um modelo de sustentabilidade aliado às novas possibilidades proporcionadas pela conectividade, pelas tecnologias da informação e comunicação, pelo fluxo de dados pessoais. Trata-se, portanto, de otimizar o uso dos recursos no ambiente urbano, promover novas possibilidades de recursos e modificar o comportamento dos habitantes. Então, dessa forma, uma Smart City poderia agora se tornar, melhor dizendo, cidades mais limpas, cidades mais seguras, funcionais, por meio justamente do uso de tecnologias, de sensores, de dispositivos responsivos, né, de todo um aparato tecnológico capaz de se comunicar pela internet. E nesse cenário de internet das coisas, que todos nós sabemos, nós podemos citar algumas situações de uma cidade inteligente. Por exemplo, sistemas de iluminação seriam responsivos à presença humana, e aí promovendo, portanto, uma eficiência energética, uma racionalização de recursos. As lixeiras poderiam ser acopladas por sensores capazes de identificar o tipo de material a ser reciclado, capazes de indicar, emitir uma informação para a coleta do lixo, as câmeras e os sensores, né, espalhados pelas cidades para detectar armas ou qualquer outra situação de perigo, entre outros exemplos. A Smart City é uma cidade que quebra o paradigma de um planejamento urbano convencional, consistindo em um ambiente de inovação e de integração dos sistemas voltados para a eficiência urbana, né? Constituindo, portanto, um ambiente dinâmico, um ambiente em que haja participação efetiva de usuários e de instituições por meio da aplicação dessas tecnologias da informação e da comunicação. Por mais que não se tenha um conceito fechado de cidade inteligente, a doutrina e algumas instituições acabam delimitando os seus conceitos. Eu trouxe aqui nessa fala o conceito da Comissão Europeia para Cidades Inteligentes, em que compreende ser um lugar onde as redes e serviços tradicionais são mais eficientes com o uso de soluções digitais em benefício dos seus habitantes e dos negócios. Então, conforme a Comissão Europeia, uma cidade inteligente, ela visa melhorar o uso dos recursos e reduzir as externalidades negativas, significando, portanto, uma relação com as redes de transporte urbano, que poderiam ser mais inteligentes, com instalações atualizadas de abastecimento de água e descarte de resíduos, forma mais inteligentes e eficientes de iluminação pública, e conforme uma definição da Comissão Europeia, ela também fala de formas mais eficientes de aquecer os edifícios. Também significaria uma administração municipal mais interativa e responsiva, espaços públicos mais seguros e atendendo, portanto, às necessidades de uma população que, inclusive, está envelhecendo. Portanto, seria uma concepção holística da cidade no seu formato cidade inteligente. Tem um outro autor, José Miguel Fernandes, que ele tem um artigo sobre cidades inteligentes, que ele fala dessa concepção holística da Smart City como um sistema funcional, complexo e multidimensional,
no qual os cidadãos compartilham as decisões com os agentes políticos e econômicos. E aí, feito essa revisão de cidades inteligentes, eu entro, portanto, na terceira parte da fala, em que a gente defende que essas ideias contribuem para a proteção do meio ambiente urbano com vistas à mitigação de conflitos sociais. Então, as cidades inteligentes visam atender a função social da cidade e resguardar o interesse coletivo na manutenção do equilíbrio socioambiental do território urbano, implementando instrumentos de política urbana que, inclusive, estão dispostos tanto em nível constitucional quanto em nível infraconstitucional. A utilização dessas novas tecnologias tem impactos positivos na vida da população que reside nas áreas urbanas, especialmente quando utilizadas de forma integrada, através de uma governança, uma participação ampliada, num espírito democrático participativo, que está em consonância com o que temos na Constituição com relação à política de desenvolvimento urbano, no artigo 182 da Constituição, que trata do desenvolvimento urbano, que tem o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, e de garantir o bem-estar dos seus habitantes, mas também está em consonância no plano infraconstitucional, no Estatuto da Cidade, na Lei 10.257 de 2001, que tem como diretriz garantia do direito à cidade, garantir o direito à cidade sustentável, a garantia do direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para gerações presentes e para gerações vindouras. A gestão também democrática é uma das diretrizes do Estatuto da Cidade, em consonância com a Constituição Federal, a gestão democrática por meio da participação da população, dos variados segmentos da comunidade, na execução, no acompanhamento de planos, de programas, de projetos de desenvolvimento urbano. Então, vale a pena lembrar que também as cidades inteligentes, elas aparecem nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, na Agenda 2030, o preceito trazido pelo objetivo número 11, que fala em tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Percebe-se, portanto, que há um arcabouço jurídico que recebe a concepção de cidades sustentáveis. A urbanização, então, ela deve estar vinculada com esses preceitos, vinculada com os 3 pilares clássicos do desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento econômico, social e ambiental, com a promoção da inclusão, da igualdade e bem-estar para quem vive nas urbes. E isso, presente no cotidiano, presente na concretude dos fatos, pode resultar em uma redução de custos, economia energética, aperfeiçoamento de serviços públicos e privados. Então, nesse contexto, o cidadão ele teria melhores condições de exercer a cidadania por ter acesso às tecnologias urbanas. E, para utilizar de uma expressão da literatura, as tecnologias urbanas democráticas. Então, essa fala reconhece que o uso de novas tecnologias disponibilizadas pelas diretrizes das cidades inteligentes é capaz de instar a cidadania e fazer o cidadão ter acesso às tecnologias urbanas que facilitam a vida cotidiana. Porém,
urge, nessa análise, identificar se os aparatos tecnológicos presentes em uma cidade considerada inteligente estão em conexão com os problemas reais das pessoas, dos seus habitantes. O interesse local é atingido nesses projetos de cidades tecnológicas, de cidades inteligentes, evitando parte dos conflitos sociais nas urbes? Tem um livro pequeno chamado Cidade Inteligente, Tecnologias Urbanas e Democracia, de Evgeny Mozorov, que é um russo, e Francesca Bria, que é italiana. Os autores trazem à tona essas indagações, essas importantes questões. O direito à cidade está realmente contemplado por trás do uso dessas tecnologias? Os autores chamam a atenção para que o termo inteligente ou smart, enquanto ainda vago e flexível, precisa estar alinhado aos interesses das pessoas, para além dos dogmas de puro interesse neoliberalistas. Então, eles defendem que um conceito de smart city não seja uma promoção do interesse das grandes companhias de tecnologias, produzindo ou reduzindo a autonomia das cidades. Os autores, para enfrentar essas questões, eles destacam algumas ações. E eu gostaria aqui de mencionar, no mínimo, duas. A primeira é um projeto de cidade inteligente que precisa demonstrar que o interesse local é, de fato, atingido. Então, o interesse local será o nuclear no projeto da cidade inteligente, evitando, portanto, conforme os autores, processos de captura por parte de agentes decisórios. Os autores dizem isso porque afirmam que as grandes empresas, como Google, IBM, Cisco, entre outras que poderíamos aqui mencionar, para além dessas afirmadas no livro, essas empresas apostam no despreparo dos gestores públicos, quanto à existência do extrativismo dos dados pessoais dos seus habitantes. Então, o primeiro ponto seria atacar aqueles projetos que não tenham como centro o interesse local dos seus habitantes. A segunda questão que colocam, e aí ela pode, inclusive, gerar uma pesquisa no âmbito do mestrado e do doutorado, que os autores reconhecem ser um pouco mais ousada, é a criação de uma governança coletiva dos dados sobre as pessoas. Seria uma governança para tratar do controle de uma nova modalidade de bens, que são os bens comuns digitais. Uma governança para fortalecer esse controle dos dados gerados pelos próprios cidadãos. Seria pensar que os dados pessoais coletados no contexto de uma cidade inteligente são dados coletivos. E assim devem ser discutidos no ambiente de governança. Discutir, por exemplo, a monetização desses dados pessoais. Então, a partir desse contraponto, faz mais sentido
uma discussão sobre cidades inteligentes se a tecnologia que ampara esse movimento condicionar a governança nas cidades. Assim, a ideia dessa fala foi pensar e repensar as cidades como um ambiente artificial que estabelece a aliança entre os movimentos sociais, tecnológicos, e onde se constrói a cidadania. E a partir dessa racionalidade, a mitigação dos conflitos sociais. Eu chego aqui ao final da fala, eu gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que fiquei muito feliz com o convite e de estar aqui participando nessa tarde deste encontro virtuoso. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Foi uma grande satisfação ouvi-la, ainda mais considerando esse avanço da tecnologia, né, que cada dia se amplia, com a tecnologia 5G chegando também, que vai certamente alterar bastante coisa na nossa vida. A gente tem uma realidade que parece rápida, né, mas talvez ela fique ainda mais rápida, e nesse rápido, o que a gente perde ou o que a gente ganha, né? E essa questão da Smart Cities, eu fiquei pensando, né, que na medida em que a cidade é pequena, é claro que isso tem talvez uma política diferenciada, mas em grandes cidades como São Paulo, por exemplo, né, acho que tem que ser pensado em nichos, porque aí há o envolvimento de uma diversidade muito grande de pessoas, de problemas. O que nós temos de experiência no Brasil de Smart Cities, professora, por exemplo? Olha, Maringá, onde eu estou no momento, foi pela segunda vez consecutiva considerada uma Smart City por conta de um ranking que uma empresa, né, uma empresa que tem um interesse faz com relação a algumas cidades do Brasil que se inscrevem para poder identificar os indicadores que esse ranking estabelece. E aí, a partir das informações contidas nesses indicadores, as cidades elas são ranqueadas. E Maringá, portanto, foi considerada pelo segundo ano consecutivo, na sua categoria, uma cidade inteligente. E ela está na sétima posição nesse ranking, considerando o número de habitantes, e daí fazendo a comparação com outras cidades com o mesmo número de habitantes. E no estado do Paraná, ela ficaria atrás de Curitiba. Interessante. E como fica essa política que envolve a implementação disso? Porque, na verdade, vai depender muito da administração e a forma dela enxergar, né? Existe um movimento que busca, talvez, instruir a administração pública para essa construção, fóruns. Olha, aqui em Maringá, que eu posso falar um pouquinho sobre isso, e também não é muito, professor, porque esse é um assunto que eu estou ainda me inteirando. Nós, enquanto professores do mestrado das faculdades Londrina, tivemos que nos adaptar, né, às nossas linhas de pesquisa com o viés tecnológico. Então, os professores não tiveram isso no seu caminhar acadêmico, e a partir do momento que estamos vinculados a um mestrado que trata de direito, sociedade e tecnologia, nós precisamos apresentar algumas pesquisas, alguns temas que envolvam essa relação direito e tecnologia. Mas, então, isso está sendo um desafio para os professores. Então, a gente está pesquisando temas voltados para essa interface. No caso de Maringá, ela abriga uma
uma área de empreendedorismo bastante forte na área de tecnologia. E isso, querendo ou não, impulsiona, né, a gestão do município, que recentemente criou uma secretaria só para tratar de tecnologias, de implementação de tecnologias na cidade. É uma secretaria que tem 1 ano de criação, mas isso tudo uma promoção, acredito eu, desse setor da economia de Maringá que trabalha com tecnologia. Bastante, professora. Muito obrigado pelas respostas. Eu quero deixar a palavra aberta aos colegas, professores, que estão aqui conosco. Fiquem à vontade para poder fazer uma pergunta. O Williams levantou a mão. Por favor, Williams. Oi, boa tarde, professora, professor Celso, colegas. Esse assunto é muito interessante, muito amplo, né, professor? Então, ele é muito rico e muito importante. Eu vou dar alguns exemplos básicos aqui. A senhora falou mais no aspecto tecnológico, mas muitas cidades elas têm problemas básicos, né? Que eu acho que esse projeto, esse estudo, ele pode servir de estímulo e uma nova mentalidade para os gestores, porque todo esse projeto ele passa pelo fortalecimento das prefeituras, dos municípios, dos gestores, mudança de mentalidade, recursos, políticas públicas, né? Exato. Isso eu vou dar um exemplo. A senhora estava falando, eu estava anotando aqui em Dourados mesmo, onde eu moro, cada vez que chove... William? É Dourados, Mato Grosso do Sul. Conheço. Cada vez que chove, cai 50 árvores. Isso. E eu olhava para aquilo, isso não é normal. Foi um vento de 30, 40, 50. E eu olhava para as árvores, o que acontecia? Caía toda a árvore, não caiu um galho, não caiu 2 galhos. E a raiz é superficial. É só você pensar um pouco, você não precisa de tanta tecnologia. Entendeu? É uma coisa básica. E aí, um dia eu conversando com um jardineiro, por que cai tanta árvore aqui? Porque quando plantaram, não fizeram a covinha. Olha como é básico, não fizeram a cova. Você vai plantar uma árvore, você tem que fazer uma cova lá de meio metro, 40 centímetros, enfim. E o que acontece? As raízes são superficiais. Eu olhava para aquilo, ou é a qualidade da árvore, ou foi a maneira de plantar, porque é visível. Então, venta... cai toda a árvore em cima de prédio público, casa, carro. Isso é apenas um exemplo. Uhum. É uma coisa que você tem que raciocinar e pesquisar para fazer, né? Um outro exemplo, nós temos aqui lâmpadas amarelas. Eu era adolescente aqui, trocaram, era branca. Não consigo discernir tecnicamente o tipo de lâmpada, mas é amarela. E hoje existe projeto para voltar para a branca, por quê? Porque simplesmente não ilumina. E tem a ver com segurança pública. Uhum. Veja como esse seu projeto, as ideias, é muito abrangente. E, por último, vou até citar aqui a coleta seletiva, né? Que vai, mas nunca vai. Certo? Então, é muito amplo e vem de ideias básicas que não se conseguem, ou estão se tentando, né, implantar, mas de coisas que eu acredito que na época não foi tão bem estudada, porque com o tempo se comprova que não foi a melhor decisão, né? E só para finalizar aqui, essa questão social, que é o direito à moradia, né? O direito à moradia e com essa questão das ocupações irregulares, né? Irregulares e clandestinas, que são muitas, né? Muitas, é uma coisa assim que eu não imaginava que era tão grande essa questão que, pelo menos aqui tem muito bairro irregular, não registrado, está consolidado, e aí eu pergunto, né? Foi mais uma contribuição, mas eu pergunto, nesse aspecto da moradia, que é uma coisa básica, né? Primeiro você tem que ter a sua moradia, depois você vai implantar as melhorias, apesar da lei de loteamento já prevê nos novos loteamentos ter o asfalto, a água, a luz, né? Então já melhorou muito, que antes abria o loteamento e pronto, era um lote sem infraestrutura, né? Mas nesse aspecto da pesquisa que a senhora desenvolve,
essa lei do 6766, que é a lei de loteamento, e essa lei da REURB, que é a 13465, que trata da regularização urbana, né, dos bairros, vou chamar os bairros clandestinos e que não estão registrados. Tem um enfoque nesse aspecto, porque ele está direcionado com a regularização da propriedade, né? Olha, os indicadores de cidades inteligentes, eles são bastante variados. Tem indicadores que diretamente não se trata de tecnologia desenvolvida para o setor. Se a gente pegar como exemplo esse ranking da Urban System, ele tem 11 indicadores. Então, ele tem, por exemplo, indicador de educação, de economia, de saúde, segurança, energia, urbanismo, mobilidade, meio ambiente. A depender do ranking, eles vão eleger alguns indicadores. Tem indicadores que têm mais vínculo com a questão tecnológica, por exemplo, quando você falou aí das árvores, né, que caem. Aqui em Maringá também a gente, inclusive, está escrevendo um texto para apresentar agora no Comped, né? Não sei se vocês estão também nessa proposta, né? Acredito que sim, e que nós estamos justamente escrevendo sobre cidades inteligentes, e um dos indicadores, no caso, fazendo um estudo da cidade de Maringá, e um dos indicadores é o monitoramento de áreas de risco, né? Porque aqui também nós temos momentos de muito vento, chuva intensa, em que determinada parte da cidade ela é toda tomada por árvores que caem e que daí causa um caos no transporte, né, no acesso a determinados lugares. E a cidade, então, ela tem uma central de monitoramento para isso, para identificar esses eventos extremos, o que é algo muito salutar quando se trata de mudanças climáticas. Então, assim, tem alguns indicadores que são mais tecnológicos, mas tem outros indicadores que a gente não percebe diretamente a incidência dos aparatos de tecnologia. É como você falou, né, nesses assentos, nesses locais, que, ao meu ver, esses loteamentos, eles precisariam, e é assim que deve ocorrer, passar por um estudo de impacto ambiental, passar por um estudo de análise de outros serviços urbanos para poder ser implementados, mas às vezes assim não acontece. Então, tem que haver, de fato, um movimento das instituições do município, com a ajuda de alguns aparatos tecnológicos que cada município tem, a depender do seu tamanho, a depender do que você falou aí, do seu recurso financeiro, do incentivo que se tem para adotar aquele programa tecnológico. Então, é isso. Algumas cidades conseguem atender o enfrentamento dessas questões e outras cidades ainda padecem por isso. Obrigado, professora. Professor Horácio. Boa tarde, professora. As suas considerações, né, sempre, né, trazem aí uma reflexão do ponto de vista das cidades, né? Vivemos em cidades. Uma época que eu não tive muito juízo na minha vida, eu estive em algumas posições no Poder Executivo e eu tive uma experiência muito rica, porque eu fui o secretário da região metropolitana de Curitiba. Congregava lá 29 municípios. E nós tínhamos ali situações muito complexas, né? Porque você tem a cidade
de Curitiba como a grande, né, vamos dizer assim, um grande polo difusor, né, um grande polo incentivador de adoção de políticas públicas, e, por outro lado, cidades conurbadas que não comungam da mesma ideia. Como é que é possível, né, traçar um plano para com que tudo isso efetivamente torne não só uma cidade, mas uma região metropolitana inteligente? Porque os problemas não ficam simplesmente localizados em Curitiba, né? Nós temos Fazenda Rio Grande, nós temos Campo Magro, nós temos inúmeras cidades que, num momento, alguns assuntos são muito interessantes. Eles não querem discutir, mas em hipótese alguma. Consórcio de saúde. Não, não, olha, secretário, isso aqui não, não é porque tem interesses. O lixo. Não, 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 isso aqui o senhor pode deixar que nós não temos, né, não temos dificuldade nenhuma. Agora, fala em transporte coletivo, aí todo mundo quer sentar, não, olha, o que Curitiba vai nos dar aqui em subsídio para transportar isso aqui? Habitação, ocupação irregular de áreas, isso também é um problema seríssimo. Maringá não tem esse problema, eu sou maringaense, né? Na verdade, sou paysanduense. Então, não tem Maringá é uma cidade que não tem favelas. E Curitiba nós tínhamos lá o bairro do Caximba, que era um lixão a céu aberto. Então, desafios assim para produzir uma cidade inteligente, essas políticas públicas, elas perpassam, né, também por uma visão metropolitana. E isso, cada dia mais, se torna um grande obstáculo para aquilo que nós que vivemos nas cidades, nós temos que enfrentar. Veja, falei, né, da questão envolvendo o transporte coletivo. Curitiba já foi o grande exemplo de transporte coletivo para o Brasil, né? Estações tubo, linhas expressas, né? Mas hoje não mais. Hoje não mais, porque o camarada pega um ônibus em Campo Largo e tem que descer no meio da rua em Curitiba, porque não tem conectividade entre eles. Aí você vai explicar isso para o cara que é cidade inteligente. Semana passada tivemos lá em Curitiba o Smart City. Tem lá o camarada que estava com o carro voador, né? Tudo espetacular, todo mundo bate palma, coisa mais linda, aquele oba-oba, né? Mas o problema aqui, né, do IPTU, o problema da rua esburacada. Então, são desafios que a administração pública, sobre a minha modesta ótica, tá? Ela passa por algumas. Deixa passar, né? Regularização fundiária, como o William falou, e passa a privilegiar aí mais aquilo que dá visibilidade. É somente uma reflexão, porque a solução ninguém tem. A solução ninguém tem, somente com né, se fosse tomada aí com mão de ferro, mas ninguém tem coragem de fazer isso. Paris era um chiqueiro a céu aberto. Quem estuda a história, pega lá a história de Paris, Paris era um chiqueirão, né? E aí o imperador lá mandou demolir tudo e fez aquela, né, a Cidade de Luz. Tem que ter um pouquinho também de determinação. Era só isso, professor Celso, falei demais. E, Deise, muito obrigado, a sua palestra foi muito esclarecedora. Obrigado. Obrigada, Obrigado, Horácio, pela contribuição. É por isso que, quando a gente fala em cidades inteligentes, o discurso ele precisa ser temperado, né? Ele não pode ser um discurso de uma mão só. E eu gosto muito desse livro, desses autores que eu mencionei, que eu vou tomar a liberdade de mostrar aqui, porque ele faz essa contrarrazão. Então, ele diz que, olha, precisamos reconhecer que esse é um tema que que é pujante, é um tema que está na moda, né, que está em evidência, mas nós precisamos verificar o que realmente importa por trás disso.
Será que o interesse dos habitantes realmente estão sendo analisados como devem? São o foco da tecnologia implementada? Ou o foco é as empresas que vendem essas tecnologias? Muito bem, professora Ácia, professora Deise. Ana Paula se inscreveu, Ana Paula, fica à vontade também. Olá, professora, tudo bem? Então, eu sou a Ana Paula, moro aqui em Toledo, próximo a Cascavel. A minha pergunta, professora, é na questão nessas cidades inteligentes, como é que fica essa questão do lixo, da coleta, armazenamento? Nós temos um problema bastante grande. A separação, entende? Como é que fica isso? Existe algum critério? Oi, Ana Paula. Olha, esse é um dos temas bastante caros para a gestão pública, né? É um dos temas mais importantes para quando se fala de política ambiental. Eu acho que não só no Brasil, mas em todo o mundo. Porque a produção de lixo, a produção de resíduos sólidos, ela é avassaladora, né? O nosso poder de consumo e a nossa falta de conscientização ambiental faz com que a gente acabe gerando uma quantidade enorme de lixo. E aonde depositar esse lixo? Como que se descarta isso? Porque eu não quero mais. Então, eu quero comprar um celular novo, eu quero trocar de carro, e eu não consigo... na verdade, eu não tenho muito interesse, eu não tenho uma consciência de que o fato de eu estar descartando esse material também é um problema meu. Então, as cidades têm um problema muito grande com isso. Em paralelo com a água, a proteção da água, né, o saneamento básico, mas são temas que estão relacionados. A destinação correta do lixo. E nenhuma cidade quer ter aterro sanitário. Nenhuma cidade quer ter como empreendimento na sua cidade um aterro sanitário. Então, isso gera uma dificuldade maior ainda, né? Aonde que entraria tecnologia nesse contexto? Poderíamos colocar como um elemento de uma cidade inteligente a possibilidade das pessoas participarem dessas decisões. Então, alguns aplicativos, as audiências públicas serem transmitidas online, né, para que haja uma participação efetiva da sociedade, para poder compreender o problema e ajudar na tomada de decisão, né, porque ainda não é uma realidade nossa você ter sensores nos lixos, ou ter sensores em algum bueiro para você identificar a quantidade de lixo, ou identificar a quantidade de nível da chuva. Então, eu acredito que é muito mais aplicável, né, na prática, no cotidiano, você ter a participação maior das pessoas, porque quando se tem uma audiência pública com relação ao empreendimento que visa receber resíduos sólidos, isso vai impactar a vizinhança de onde esse empreendimento vai ser instalado, mas também vai impactar a sociedade. Mas há pouca participação das pessoas, porque também cada um está envolvido com o seu cotidiano, com os seus problemas diários, e às vezes não tem muito tempo. Então, eu imagino que seria uma maneira de oportunizar uma participação para que a gente possa ter isso, né, ter uma cidadania mais efetiva e ter até uma conscientização desses problemas que são tão urgentes. Obrigada, professora. Bom, professora Deise, para fechar, né, eu fiquei imaginando que a gente ainda passa um problema, que eu acredito seja muito grande, até em relação à questão dos smart cities,
que é a corrupção, né? Porque, por exemplo, eu lembro em Maringá, a preocupação deles com as instalações das câmeras, que tinham contratado uma coisa e era outra, não estava na altura certa, estava tendo uma briga aí perto do Observatório Social contra esse tipo de aquisição, né? E essa questão de divisão do lixo, e da onde, quem tem interesse no quê, né? É um pano de fundo que às vezes perpassa pela até implementação adequada de tecnologias, né? Como a professora disse, dos interesses que estão por trás dessas demandas, né? Que infelizmente a gente ainda tem que superar esse tipo de problema que envolve a implementação de custo e o alto custo, né, na inteligência das coisas, que concorre com o interesse que sai por trás dessas questões, né? Infelizmente. Né? Mas, assim, eu quero parabenizar a professora por essa provocação que foi muito interessante. A ideia sempre é estar trazendo essas provocações para a gente poder estar refletindo e, inclusive, as repercussões que isso pode ter nos nossos estudos, né, em relação a investigações mais profundas. Professora, muito obrigado mais uma vez por sua participação. Deixa a palavra, Eu que professora. agradeço, professor Celso. Fiquei de fato muito satisfeita, né, com o convite. E esse é um tema que nós estamos ainda desenvolvendo, estamos escrevendo há pouco, não é de longa data, então é um desafio a gente falar de algo que a gente não tem uma pesquisa muito verticalizada, mas em algum momento você precisa falar, né, até criar um roteiro para aquele assunto, e eu acredito que isso... estamos todos aqui acostumados com isso. Precisamos, então, tratar de temas que, às vezes, a gente ainda não domina muito. Mas esse é um tema que me traz uma satisfação em pesquisar, porque ele une aspectos teóricos com a prática. E o mestrado que nós estamos vinculados é um mestrado na modalidade profissional. Então, nós precisamos atender a esses anseios, né, para além dos conceitos. E aí, enquanto a professora está também preocupada com essa questão prática, a gente está aqui pensando cientificamente, né, dentro do mestrado acadêmico, Exato. isso pode repercutir. Isso é muito bom. Muito obrigado, obrigado, professor. pela atenção de todos, professor. Obrigado.